Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer uma forma muito efetiva de operar tendência. Para isso, já vou passar aqui e colocar a minha tela. Vamos lá, galera. Meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos, especialista em dólar e especialista em time de entrada. E a gente já vai ver um exemplo aqui bem claro, seguindo algumas regras para vocês conseguirem aprimorar a entrada a favor de tendência, seguindo uma lógica, seguindo um cenário. Isso é muito importante, tá? Quando você for pensar em operar a tendência, você tem que ter uma construção lógica em cima disso e definir o porquê que você está operando tendência, né? O que é uma tendência? Vamos lá então, pessoal. Na estatística, né, tendência é algo que se repete, né? Então, tendência igual a algo que se repete. Então, por que que é tão focado, né? Por que que é tão ensinado e difundido o operacional, né? O raciocínio de operar uma tendência? Porque a partir do momento que o mercado ele pega um lado, se ele estiver em tendência, ele tende a continuar para esse mesmo lado. Então, primeiro você descobre para que lado, né, que o mercado está, para depois tentar pegar o restante dos movimentos. Esse é o raciocínio por trás de tendência. Agora, uma coisa que você tem que entender, que vai te ajudar e muito, é colocar em mente que o mercado não está em tendência toda hora. Por quê? Existe bastante literatura, né, e conceitos passando para a gente que, através de um cruzamento de médias ou um determinado candlestick, define-se o início de uma tendência. Porém, eu não uso somente essas variáveis para definir uma tendência. Para mim, uma tendência ela tem que ter algumas coisas dessas que eu acabei de falar, porém, mais cenários envolvidos. E esses cenários têm a ver com o próprio movimento e principalmente o que eu vou utilizar é um comparativo de fluxo. Então é o seguinte, a primeira vez que eu fui estudar a tendência, né, e conversar de tendência com os meus amigos que operavam junto ali comigo, eu falei, olha, a tendência, né, a lógica de tendência é entender o lado e partir desse lado, normalmente com auxílios, né, de médias ou auxílios de algo que traga, né, o peso do mercado te falando o lado que está, e aí você vai dessa média para frente, ou desse nível de preço para frente, de modo que você encontre o lado que o mercado está. E o primeiro questionamento que se vem na mente é, tá, mas a partir de qual média, né? Então, isso já é uma possível objeção e nós aqui na FPLM não usamos dessa maneira. Já vou mostrar aqui para vocês sobre as maps e também sobre um comparativo de fluxo, que é o FPLM. Então, a partir de um primeiro raciocínio, né, a partir do que você vai olhar uma tendência. Então, da onde que a gente vai olhar a tendência? A gente vai olhar aqui, ó, dessa linha central aqui, ó. A MAP, ela não é uma média qualquer, né? Ela não é, na verdade, nem uma média. A MAP, ela é uma composição matemática que a gente vem desenvolvendo há muito, muito tempo, baseada em todos os estilos de algoritmos existentes, né? Hoje, a distribuição de como que são essas ordens, então, mais do que preço, aqui ela está medindo também comportamento. E isso aqui é o que a gente mais se aproximou até hoje do que é o real preço justo do mercado. Então, antes da gente chegar na MAP, né, primeiro de tudo precisa de uma calibragem de qual que é a real frequência de mercado, ou seja, como que os HFTs estão trabalhando daquela maneira, como que a disposição de frequência tá para aquele dia.
Então, tem-se uma regulagem, então aqui no índice eu estou no 22R. Depois dessa regulagem, aí sim, a MAP vai estar redonda para o que é realmente, como está a disposição de liquidez nesse dia, a disposição de players nesse dia. Então, a MAP é o que mais se aproxima de preço justo, é o máximo de tecnologia que a gente já conseguiu encontrar até hoje. Então, por isso que a gente está com a MAP aqui já há bastante tempo, e ela vem sendo nossa titular para mapeamento e resolve, né, esse aspecto. Então, essa linha laranja aqui, ó, ela traz para a gente uma mensuração do que é o preço justo. É dela para cima ou dela para baixo. Então, nesse nível do meio, é onde a gente vai buscar visualizar momentos para entender uma tendência. Porém, é aquilo que eu passei para vocês. A grande sacada desse vídeo aqui é que não é toda hora que o mercado está em tendência. Então, você tem que otimizar a usabilidade do conhecimento de tendência e ser estratégico na hora de estar utilizando. Porque se você simplesmente colocar todo o seu a sua entrada, né, toda a sua leitura em cima de um jogador só, esse jogador não faz time. E a gente sabe disso, né? Então, um sinal só de candlestick não leva o mercado nas costas. Um cruzamento de média não leva o mercado nas costas. Então, a gente precisa ter construção de cenário, que é o que eu chamo de 3Cs, né? Que é o comparativo, o contexto e o cenário. Quando você tem essa formação, aí você tem um time mais completo. Então, eu vou trazendo conceitos aqui para vocês entenderem que operar uma tendência é ter uma lógica por detrás de um clique. E a partir do momento que você tem essa lógica, fica mais visual e mais seguro você estar operando uma tendência. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, para a gente operar a tendência, eu preciso do seguinte: eu preciso que esse movimento aqui, ó, nós temos movimentos fortes para lá e movimentos fortes para cá, certo? A gente vai ter dois estilos de comportamentos aqui. Vai ter um estilo de comportamento nesse estilo aqui, ó, que ele vem até o meio e para no meio e continua, ó. Ou vai ter estilo de movimento que vem e ultrapassa aqui o meio, certo? Que é o que aconteceu aqui, ó. Veio de lá de cima e ultrapassou aqui o meio, ó. Teve o rompimento dela aqui, ó. Quando tem esse rompimento dela, a tendência está tentando mudar. Então, assim, ó, se ele ficar passeando aqui no meio, ó, tentando definir uma tendência, até esse momento, provavelmente não tem um motivador econômico para esse preço realmente pegar uma tendência. Então, vamos anotar aqui, ó. Uma boa tendência precisa de um motivador econômico. Vou até pegar um exemplo mais para frente, vocês vão gostar bastante. Aconteceu até no dólar essa semana. Por que que... Acabei escrevendo errado aqui, mas motivador econômico. Por que que é importante ter isso, tá? Porque pensa comigo, se você está numa tendência de baixa, os players estão cada vez vendendo mais barato. Então, vai vendendo barato, vai vendendo barato, vai vendendo barato, uma hora isso tem um limite. Ou se fosse uma tendência de alta, tá vendendo comprando cada vez mais caro, comprando cada vez mais caro, comprando cada vez mais caro. Isso aqui tem um limite. E esse limite é o que a gente chama de escassez de mercado. Você não tem mais motivador para que isso continue. Então, imagina que você está negociando alguma coisa. E cada vez que o tempo vai passando, você vai comprando cada vez mais caro. Então, para você ter ânimo, para você ter motivador, né? Para você ter um porquê de ficar comprando cada vez mais caro ou vendendo cada vez mais barato, você precisa ter um real motivo no qual que você acha que, mesmo você comprando caro, ele ainda tende a subir mais do que você acabou de comprar.
Ou mesmo você vendendo barato, a partir do momento que você vende, ele tende ainda a cair mais ainda do que você acabou de vender. Então, o mercado tem que estar mostrando as caras, assim, tem que estar, você tem que saber o que está acontecendo naquele dia. Seja um payroll, um discurso do Fed falando sobre juros, ou um discurso aqui falando sobre juros, um IPCA, qualquer indicador econômico que você saiba que possa mexer preço, ou algum setor, hoje o minério de ferro na China acordou estressado por um lado, isso pode favorecer ou desfavorecer o Brasil. Quando você tem uma visão macro de o que está acontecendo na tendência mundial e pode afetar na tendência do seu ativo, fica muito mais tranquilo e muito mais previsível de você entender o lado. A partir daí, compensa você ir lá e buscar uma tendência, certo? Então, vamos colocar isso em mente, porque a partir disso, colocado no cenário, fica melhor para você ter um maior aproveitamento, mais segurança quando você vai pensar em tendência. Por quê? É aquilo que eu falei no começo do vídeo. O mercado não está em tendência toda hora, certo? E um dos principais motivos de loss que chegam para mim, né, me pedindo ajuda, é o seguinte, que acha que vai começar a tendência, mas não continua, né? Acha que vai começar uma tendência, mas não começa. Que aí a pessoa acha que está subindo, parece que está subindo mesmo, compra e não prossegue. E aí compra e, na verdade, o preço vem e cai, que são os falsos rompimentos, né? Parece que vai para um lado, mas, na verdade, não tem esse fôlego todo para ir para esse lado. Então, primeiro de tudo, para ter uma tendência boa, é importante você estar antenado com o que está acontecendo. Isso é importante, porque quando você vai estudar mercado financeiro, principalmente day trade, é uma profissão, e é uma profissão que deve ser levada a sério, tá? Então, requer ali estudo, você está por dentro do que está acontecendo, e isso vai te favorecer. Conhecimento faz muita diferença na hora de um trade, beleza? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, por serem dias um pouco mais antigos que eu vou exemplificar, eu não sei falar com exatidão qual era o motivador econômico desse dia. Eu vou trazer um aqui que eu tenho certeza do que é referente ao dólar, mas nesse dia aqui eu não sei exatamente qual indicador econômico é. Mas eu vou pegar ele para estar utilizando como exemplo para vocês entenderem o estilo do movimento. E com o estilo do movimento a gente vai buscar isso em outros indicadores, né? em outros cenários, certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho importante que o movimento ele venha e tenha uma boa andada para um lado, né? Ele tem que partir de uma primeira pernada. No mercado a gente fala muito disso aqui, né? De onda A, B e C. Então, muito se busca no mercado financeiro esse filé mignon aqui, ó, que é a onda C, que é o que? A continuidade do movimento inicial. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Desceu, voltou, continuou. Então, seria isso aqui. Peraí, vamos voltar para isso aqui. B e C. Então, esse movimento aqui, ó, é o movimento que quem busca a tendência tem que estar encontrando. E repara, normalmente ele vem antecipado de um movimento maior antes. Então a tendência, ela é o que? Por definição, algo que tende a se repetir. Então, se ela tende a se repetir, necessariamente tem que ter tido um movimento anterior a essa direção. Então, por isso que se busca, né, a onda C, a terceira onda. E qual que é a melhor forma de ter um trade que tem a chance desse trade aqui da onda C ser grande, compensar, fazer um trade daqueles assim que você acerta a direção e mais, né? Além de acertar a direção, tende a ser um trade grande, com payoff muito positivo. Normalmente são os movimentos que surgem do meio da MAP. Aqui, ó.
Normalmente, quando você está buscando uma tendência, os maiores movimentos, eles surgem daqui, ó. Aqui começa a pancada, aqui começa realmente o movimento que faz o preço se mexer e tem ali chance de ser um bom movimento a seu favor, certo? Aí, o que acontece? Como eu falei para vocês no comecinho do vídeo, quando eu comecei, né, a gente olhava muito assim, vamos, bateu na linha vermelha, então aqui o Felipe está me explicando que é onde pode começar a tendência, eu vou vender e esperar o preço cair, porque diz que é aqui onde começa. Porém, aqui vem um fator muito importante que vai estar ajudando, que é o comparativo de fluxo pelo FPLM. Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele mostra para a gente a transição de fluxo, a predominância de força de compra e força de venda no mercado. Então, ele é um ciclo. Olha aqui, ó. A força estava predominantemente vendedora. Aí, ó, repara que aqui, ó, tem curvas. Essas curvas estão mostrando para a gente assim, ó. Tá em venda, virou para compra, agora tá em venda, virou para compra, tá em venda, virou para compra, virou para venda, compra, venda, compra, venda. Então ele vai mostrando para a gente como é que tá a força de mercado e o próximo movimento. E o próximo movimento. Então ele vai trazendo uma noção para a gente se isso tá para começar, terminar. E aqui a gente mede aquilo que eu falei para vocês no comecinho do vídeo, que é a questão da vontade do player. A gente precisa entender se ele tá, a compra está escassa, se a venda está escassa. O que mostra para a gente aqui? Uma possível continuidade desse movimento. Então, normalmente, o que acontece? Repara que o movimento aqui embaixo, ó, veio até o nível 12 aqui da ferramenta, ó, que é o máximo que ela pode vir. Deixa eu deixar dessa maneira que fica mais fácil para vocês visualizarem, ó. Tá vendo que é o nível 12 aqui, ó? Então ele passa do nível 7 e vem aqui para o nível 12. O que isso está mostrando para a gente? Isso está mostrando para a gente que a força vendedora está no limite dela, está no máximo dela. Não significa que é para você pensar simplesmente no seguinte: está no máximo da venda, então quando virar a compra eu já vou comprar. Daria para fazer isso? Daria, mas vamos usar isso de forma inteligente, porque aí você vai usar dessa mesma forma, só que pensando em venda. Então, assim, não é para usar o FPLM Gold como ferramentas tradicionais, tipo IFR, essas coisas, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso aqui é uma tecnologia muito mais avançada, muito mais presente para o que se necessita hoje, e então a usabilidade dela, né, a forma que ela quer passar para a gente, as informações que elas estão passando aqui, elas são predominantemente de fluxo. E fluxo é o quê? Agressão. Fluxo é intensidade vendedora. Então, além dela mostrar o ciclo aqui para a gente, mostra para a gente o seguinte, que esse nível aqui embaixo traz essa percepção de extrema força. Então, o que isso vai ajudar a gente? O seguinte, olha para o ciclo vendedor. Quando a venda atuou, ela veio até aqui embaixo, ó, no máximo da força dela. Quando a compra atuou, só veio até aqui, ó, no nível do 3. Nem chegou lá no nível do 7, nem chegou lá no nível do 12. Então, assim, comparando, o que está mais forte? Esse movimento aqui ou esse movimento aqui? Esse primeiro movimento, pelo fato de ter vindo até aqui embaixo, com certeza está mais forte, tem mais intenção de venda do que o movimento seguinte. Então a gente precisa de uma boa combinação, que é uma combinação de empenho vendedor com volta da compra até somente o meio, e depois que vir aqui no preço estratégico para a gente vender, aí sim
nós vamos pensar na possível venda. Aí sim nós vamos pensar na onda C, na projeção, né? Na continuidade dessa tendência. Qual que é o ideal da gente pegar, para a gente pegar esse movimento? O ideal para a gente pegar esse movimento é quando a ferramenta vira vermelha aqui, ó, vira vermelha aqui, em cima da MAP, sendo que anteriormente o nível dela aqui não ultrapassou o nível do 7 e não chegou lá no 12, tá? Não pode ficar ultrapassando essas delimitações de urgências. Por quê? Olha o raciocínio. Você não quer entrar em uma venda que a compra acabou de mostrar que estava forte. Você quer entrar numa venda que a compra mostrou que estava fraca, porque não conseguiu ir até o limite lá, igual a venda conseguiu fazer antes. Então, está estacionando um ônibus aqui de uma oportunidade, te falando que, olha, a venda estava forte anteriormente, a compra está fraca, acabamos de mensurar isso, e a partir do momento que você está vendo uma forte e a outra fraca, a corda vai estourar para um lado. Quem vai ajudar nisso? A MAP inclinada para baixo, mostrando laranja, né? Mostra para a gente a tendência predominantemente da venda, e aí sim você vai lá e pega uma venda. Isso aqui, dentro do nosso material, eu coloco dentro do módulo operacional 2 e tem um módulo só falando desse estilo de entrada, porque é um estilo de entrada que tem toda uma composição de cenário. Repara que a gente está medindo todo um contexto e, junto do contexto e cenário, um comparativo de fluxo. Você está vendo que a venda está mais forte, a compra está mais fraca, e aí no próximo ciclo vendedor você entra. Então, olha aqui, ó, a ferramenta fica fazendo venda, compra, venda, compra, venda, compra. Você vai focar, né, em fazer as vendas na central, desde que tenha tido um movimento forte anterior, que esse movimento tenha chegado aqui nos níveis fortes, e você vai lá e executa essa venda. Depois, futuramente, eu pretendo fazer um vídeo aqui no YouTube. Não vou conseguir passar ele nesse vídeo aqui, mas se vocês quiserem, deixa nos comentários aí que eu faço. Que é um conceito que a gente desenvolveu aqui, que é extremamente importante, que é a expansão da tendência. Da tendência, da referência, certo? A expansão disso aqui. A expansão disso aqui, como assim, Felipe? Repara uma coisa. Repara aqui, ó, que aqui o preço veio forte, chegou nesse nível, tá vendo? Ó, chegou nesse nível, voltou aqui numa condição legal, então até o 3,5 aqui é normal ele vir, voltar. Se tivesse vindo no 7 ou no 12, aí tem que tomar cuidado com essa venda, pode ser que não seja uma venda tão boa assim. Porém, aqui aconteceu igualzinho, ó. Veio forte aqui embaixo, veio forte aqui embaixo, voltou, voltou aqui também no mesmo nível que antes, então dá uma condição legal para estar vendendo igual aqui, ó. Mas, o que tem de diferente nessa parte? O que tem de diferente nessa parte aqui é que não veio na map central. Aí você fala, ué, mas lá não é a melhor venda? Por que veio um pouquinho mais para baixo? E aqui vem uma tecnologia maravilhosa que são as probe lines. Aqui, ó, ela faz isso aqui, ó. Ela tem uma expansão para a gente. Então, se essas linhas estão ligadas, repara, ó, aqui a linha estava desligada. A gente poderia fazer a venda aqui. Como elas estão ligadas, mostra para a gente uma urgência de mercado. Então, a tendência está tão forte que traz para a gente uma percepção que dá para fazer esse mesmo trade aqui, aqui embaixo.
Então, aí daria para fazer o mesmo esquema, ó. Então, veio forte aqui? Veio. Subiu só até aqui em cima, ó, até o 3, subiu. Não ultrapassou o 7? Não ultrapassou. Então, dá para mim tentar fazer essa venda. Veio para cá? Veio. Passou o 7 de baixo, chegou no 12, chegou. Tá forte para baixo? Tá. Voltou aqui. Não passou o 3,5, não passou os níveis mais para cima, o 7, o 12. Então, dá para fazer a venda aqui agora embaixo, porque as linhas de Probe Line estão ligadas. Repara aqui, ó. Essa aqui, ó, foi a abertura, também daria para fazer. Ela ficou entre o meio e ali embaixo, ó. Chegou no limite aqui, ó, do 7, ainda dava para fazer essa. Agora, olha essa aqui mais para frente. Por que que não foi tão legal essa venda aqui, ó? Porque repara que essa venda ela já surgiu com a força compradora, ó, chegando no nível maior. Então, mostra para gente um empate aqui. Não está numa tendência super, mega, nítida, mostrando um desequilíbrio de força somente para a venda. Aqui não. Aqui ele chega na venda no extremo e chega na compra no extremo. Então, a tendência de venda não está tão forte assim. Então, não compensa fazer essa aqui, ó. Não compensa fazer essa venda aqui. Por isso que não andou. Certo? Pelo fato de ter acontecido isso, não andou. A gente precisa ter esse cenário. Movimentos, ó, grandes que voltam, ó. Vendo? São movimentos que antecedem uma queda, aí você pega esse ciclo, ó. Antecede a queda, pega esse ciclo, ó. Antecede a queda, pega esse ciclo, ó. Tá vendo? Aí esse aqui teve um movimento bom anterior? Teve. Só que, ó, já com a ferramenta muito em cima. Não compensa pegar esse estilo de trade aqui, tá? Por quê? Porque não é uma tendência. Agora, caso os níveis passem aqui, né? Aí tem que ficar muito esperto para fazer esse estilo de trade. Uma coisa que pode ajudar a gente é colocar essa ferramenta aqui, ó. Colocando a The Wall, a The Wall ela divide o mercado em dois. A The Wall ela mostra para a gente até onde dá para ir na tendência e isso está sendo realmente desconfigurado. Então repara aqui, ó. Essa tecnologia da The Wall ajuda bastante nesse sentido, ó. Repara que segurou nela, aí depois segurou nela, aí depois segurou nela. Tá vendo aqui, ó, que quando chegou ela estava reta já, ela estava amarela. Pelo fato de ter esse equilíbrio, né, aqui ter vindo bem forte e não ter conseguido andar nada, logo na sequência aqui, ó, ela já vem e fica verde. Então tá te falando o seguinte, amarelo é lateralização. É um pouco de indecisão. Então quando você tá nesse meio aqui, ó, eles podem estar indeciso para que lado que vai. Quem que vai definir para que lado que vai? A hora que entrar o fluxo. Então chegou, a hora que entrar o fluxo vai, ó. Certo? Então, repara que nessa vez aqui, ó, fez a, a venda, né? Ele tentou ficar vermelho, mas ela não voltou a ficar roxa. Tá vendo? Então, isso também dá uma pinta, né? Te avisa, falando, ó, primeiro, não era para você ter entrado porque aqui estava muito forte. Mas faz de conta que você entrou. Na hora que caiu, ele não ficou roxo de volta, ó. Não voltou a força vendedora. E aí, logo na sequência, ela já te ajuda aqui, ó, ficando verde, ó. Quando ela fica verde, ela te falou o quê? Olha, era uma lateralização, só que dessa lateralização tá indo para cima, não tá indo para baixo. Então, é um dispositivo de segurança para você não ficar enviesado numa tendência. Tem que ter todos essas coisas que eu passei, né? Todas essas variáveis. E você pode estar colocando a The Wall também para ajudar. Agora, vamos pegar aqui, por exemplo, o dólar no dia 5 de maio.
Foi bom esse dia aqui porque teve um indicador econômico evidente. Então, com um indicador econômico, você tem um motivo, né? Tendo um motivo, fica mais fácil de você entender o lado. Então, repara o seguinte, ó. Até esse momento aqui, ó, 9h30, o mercado não estava atendendo nada daquilo que a gente estava falando. Por quê? Porque ele estava tendo movimentos de alta, só que movimentos de alta com a MAP predominantemente laranja. Então, assim, eu quero tendência, eu tenho que pegar movimentos com ela azul, caso eu queira pegar para cima. Essa venda aqui da abertura, quando começou com o FPLM aqui muito para cima. Então, não seria uma venda muito legal. O movimento anterior não foi muito legal também. Quando ele voltou na MAP, ela já estava para cima da The Wall. Então, não estava legal. Por isso que ele fica lateral. Ele não está atendendo as condições de forma boa, igual eu falei para vocês. Aí veio 9,6 um indicador econômico, que é o payroll, que normalmente traz um lado para o ativo, certo? Aí, a partir de um motivador econômico, a partir de um cenário montado, a gente vai visualizar para que lado que isso está querendo ir. Então, vamos visualizar aqui, ó. Ele veio, andou um pouquinho mais para cá, ó. Aqui ele tinha conseguido, a partir da central, subir uma, duas linhas. Aqui da central ele desceu uma, duas linhas. Aliás, aqui ele subiu uma linha, né, só até a S1, e aqui ele veio só, mas veio duas linhas para baixo. Então, se você comparar aqui, ó, foi o movimento maiorzinho que teve na The Wall. Tá vendo que do dia inteiro ela ficou amarela, mostrando para a gente uma lateralização, não tem muito lado. Quando pegou para tentar ir para algum lado, foi esse minuto aqui muito rápido, né? Não dá para fazer nada enquanto isso está acontecendo. Tudo isso aqui acontece em milésimos de segundo. Tentou ficar verde aqui bem sutilmente, não pegou um lado. A gente não faria essa compra porque não foi um movimento bom que daria para tentar fazer isso. Aí aqui foi a primeira vez que teve algum movimento assim significativo para a gente pensar em uma venda. Então, nessa volta aqui, daria para a gente tentar fazer algum estilo de operacional em tendência. Se você for mais conservador ainda e quiser aguardar todos aqueles sintomas que eu passei anteriormente, que é realmente um movimento grande para depois fazer a venda, se você não pegasse essa venda aqui, daria para pegar a próxima venda, porque aqui, ó, aqui a gente tem um movimento maior do que todo o resto do dia, mas não tão grande quanto aquele que eu mostrei inicialmente para vocês. Teve uma volta na central, amarelo aqui ainda, o mercado se decidindo até que conseguiu pegar um ciclo vendedor e andar bastante. Daria para ter pego essa venda aqui? Até daria sim, se você tivesse esse detalhamento, né, que a The Wall, né, o movimento para baixo foi maior do que o resto do dia, que não tinha movimento para lado nenhum, até sair aqui o indicador econômico. Mas, digamos que você é bem mais conservador e, como eu falei, quer pegar um movimento quer ter certeza mais que está na tendência. Então, o que você poderia esperar? Esse movimentão aqui, ó, que foi bem mais considerável que esse, dá para perceber que realmente andou. E aí você poderia pegar, então, a volta aqui, né, e fazer essa venda aqui, ó. Essa venda você poderia fazer tranquilamente, baseado no que eu passei até o momento no vídeo. Então, dá para ter várias oportunidades. O mercado ele vai dar muitas e muitas, muitas oportunidades. Por dia vai dar 2 ou 3 oportunidades boas de tendência, 2 ou 3 oportunidades boas de reversão, que é algo que eu falei em alguns vídeos anteriores, inclusive no vídeo passado eu falei só sobre reversão. Vou deixar aqui o link para vocês verem mais sobre reversão e também vou deixar um convite para vocês sobre a semana fluxo no gráfico. A gente vai aprimorar esses conhecimentos, quem está chegando aí no nosso YouTube, falar mais sobre isso, vocês vão poder testar as nossas ferramentas na
no evento Semana Fluxo no Gráfico. Aí vai dar para vocês operarem tendência usando elas. Então, vou deixar também o convite aqui para vocês. Então, aqui, ó, a gente tem essa queda, essa volta, essa venda aqui dava para fazer baseado naquilo que eu falei para vocês. Esperar um movimento bem grande, mostrar realmente força vendedora aqui na parte de baixo, tá vendo? Esperar voltar a chegar no meio e tentar essa venda aqui. Então, essa aqui é bem característica com o cenário montado que eu acabei de passar nesse vídeo. E dava para fazer também a próxima venda. Como dá para fazer a próxima venda? Com o conceito da expansão, que é o conceito da Prob Line aqui, ó, que são as linhas de urgência, né? Essas linhas aqui, ó. Se elas acenderam, traz para a gente uma percepção que, se for uma tendência muito grande, não necessariamente eu preciso esperar chegar na central. Dá para eu pegar na linha de baixo aqui, ó. Que foi o que aconteceu nesse momento aqui, ó. Veio só na linha de baixo, em vez de vir na central. Aqui ficou até melhor de visualizar aqui. As ferramentas não estavam no máximo da compra ali, né? Então, até o 7 aqui é o limite para venda. Então, aqui seria um limite para venda. Mais do que isso, já fica esquisito. Não é muito legal. E aí, aqui estava bem abaixo, né? Estava no 3,5, igual nos exemplos que eu mostrei para vocês no índice. Isso aqui vale para Petro, para qualquer ação que você colocar, se estiver reguladinho ali pelo Hertz e tudo mais, na frequência do ativo, vai bater. É uma regra que vale para qualquer leitura, tá? Para qualquer ativo, inclusive. Então, aqui também dá para fazer, ó. Então, dá para fazer, baseado no que eu acabei de explicar, nesse dia de payroll, duas vendas excelentes. Desceu, voltou na central, não pode a DeWall virar verde, tá? Ela não pode virar verde, igual aconteceu no exemplo que eu mostrei no índice, ela tem que ficar no máximo amarela. E quando você fazer a venda, tem que estar num ciclo vendedor que a compra não tenha ultrapassado o nível do 7, certo? Se aqui o Probline estiver ligado, a gente pode fazer essa mesma leitura aqui. Lembrando, o dólar é um ativo muito mais de lateralização do que tendência. Né? Para ter tendência no dólar, tem que ter motivador econômico, seja um discurso de Banco Central, um payroll, coisas assim que afetam diretamente numa possível mudança de juros, que vai acontecer ali cerca de 5 vezes no mês com muita clareza. Né? Tendência no dólar vai dar muita clareza umas 5 vezes no mês. Todo o resto dá para você operar mais lateralização. Então, como eu falei, vou deixar um link aqui para vocês estarem assistindo o vídeo de lateralização também. Agora, por exemplo, setores, né, Petro ou o próprio índice já são mais tendenciosos. Eles vão seguir mais ali o que está acontecendo naquele setor, naquele peso, pegar aquele lado da commodity, alguma coisa desse tipo, e pegar uma tendência bem fácil. Então, dá para ver tendências com por mais vezes durante o mês. Então, essas são as dicas aí que eu gostaria de deixar para vocês. Certo? Então, aqui foi um operacional de tendência bem seguro, colocando cenários juntos, fazendo uma certificação e verificação por fluxo, e eu tenho certeza que vocês aprenderam bastante nesse vídeo. Novamente, vou deixar aqui para vocês o convite para a semana Fluxo no Gráfico. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante de experimentar as ferramentas, colocar isso aí na tela de vocês, poderem ir aprendendo durante o evento. Vai ter PDF, vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp, então vou deixar o convite aí, tá bom? Na descrição também, certo? Então, essa live aqui foi mais uma live para trazer para você mais segurança no seu operacional. Vou encerrando aqui, até o próximo vídeo. Fui!